Olá, conselheiros, conselheiras, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Os Conselheiros, indo ao ar todas as segundas e sextas-feiras, às 20 horas, trazendo para vocês um conteúdo de qualidade através dos nossos convidados, empresários, executivos, conselheiros, contando um pouco da sua trajetória de vida pessoal e profissional. Se é a sua primeira vez aqui conosco, te convido a fazer a sua inscrição no nosso canal no YouTube e também no Spotify. Deixe seu comentário e nós também entraremos em contato com você. Hoje comigo, meu querido amigo Udo Guilherme. Tudo bem, Udo? Tudo bem, Marcelo? E aí, tranquilo? Tudo ótimo. Vamos para mais um aprendizado? Vamos lá, prazer estar aqui com você novamente. Quem está aqui conosco hoje? Hoje a gente tem além do... Você sempre fala que é um convidado especial, aí o anterior fala assim, ele fala isso para todo mundo. Mas introdução eu vou fazer o quê? Então tá bom. O que eu posso fazer? Não sou eu não tenho a culpa. O público vai escrever aí no comentário, realmente o Udo estava certo, é um convidado especial. Então, e todos são, então por isso que eu sempre falo. Desculpa eu ser repetitivo, mas eu não tenho alternativa aqui, entendeu? Quem que a gente vai conversar hoje? Não, além de um grande conselheiro, a gente tem aqui um grande amigo também, que é o Marcos Lila. Olá. Lila, seja muito bem-vindo, é um prazer ter você aqui. Prazer todo meu. Para esse podcast, estamos ansiosos aí para escutar a sua história e o que você tem para compartilhar com a gente. Muito obrigado, né? E, nossa, um prazer estar aqui com todos da Body, né? Vamos fazer aí uma trajetória tentando colocar um pouquinho da história Maravilha. Marcos Lila é o nome oficial de batismo, mas aqui dentro a gente chama ele de Lila, né? Eu acho que no mercado também é Lila, não é isso? No mercado também. Na maioria das empresas que eu trabalhei... É um sobrenome diferente, foi assim. sempre Lila. Teve algumas que foram Marcos Santos, porque meu nome é grande. Então aí ficou pro lado do pai e o Lila pro lado Mas aqui a gente vai te tratar como Lila, tudo bem? Tá ótimo. Que é o jeito que fora aqui nos bastidores é como a gente te trata, né? E é como o pessoal te conhece também. Como o pessoal fala Lila, então... o Lila tá lá, então... Ótimo. Um prazer tê-lo aqui conosco, Lila. Eu estava aqui recapitulando, né, como é que a gente se conheceu. Você... alguém me recomendou você e a gente teve um contato ali por volta de final de março, se não me engano, do 2023. E aí a gente se encontrou presencialmente depois no Board Day, não foi isso? Isso. E aí do Board Day você abraçou a causa, veio para dentro da Board Academy e aí essa trajetória começou e não parou mais. É verdade. Parece que foi ontem. Parece que foi ontem. Nossa, como o tempo passado. Já almoçamos juntos, já fizemos vários encontros, visitamos várias empresas e hoje é um privilégio ter você aqui conosco no nosso podcast. É verdade. O meu grande amigo Daniel Medina. Medina, foi através do Medina. Olha só. Ele apresentou, ele postou, ele postou no LinkedIn um post da Board Academy falando do Board Day, né? E aí eu falei com ele, pô, Medina, que negócio bacana aqui, cara, você vai adorar ir lá, poxa, bom, você vai lá, você vai curtir. E aí foi, tipo assim, quando eu entrei no evento, muito bem organizado. Paixão à primeira vista. Paixão à primeira vista, né? Não posso falar isso por Farias, a paixão à primeira vista, fica melhor não. Mas foi ali que eu encontrei um propósito, né? Um novo propósito. A gente vai chegar nesse ponto já. Eu quero só aproveitar aqui a menção ao Medina. Não sei se ele está vendo esse episódio e vai ver depois. Grande Daniel Medina, professor aqui da Board Academy, participante nas comissões e seu parceiro. E grande atuação no Board Talks. Toda quinta-feira o Medina tá lá com a gente. O que é o Board Talks? Vamos aproveitar e fazer um jabá aqui, porque a gente convida o pessoal para o podcast segunda e sexta às 20 horas, mas a gente esquece do Board Talks. Vamos lá, Udo. Obrigado. Board Talks é um talk show que nós fazemos todas as quintas-feiras a partir das 18 horas, reunindo eu, Daniel Medina, Paulo Grigorovski, Bob Carlini e Alain Bossan. E lá nós discutimos vários temas relacionados a conselhos, conselheiros, empresas, fatos relevantes que estão acontecendo no mundo empresarial. Convidados. Nós trazemos convidados, algum especialista do tema que a gente vai estar discutindo naquele dia. E aí a interação é bastante gratificante, porque as pessoas que nos assistem, a audiência, também mandam seus comentários, seus questionamentos. Então é um bate-bola bastante interessante. Toda quinta-feira às 18 horas, pelo canal do YouTube da Board Academy. Exatamente. Então, se você se inscrever aqui para acompanhar o podcast Os Conselheiros, automaticamente você também vai ser notificado aí quando os episódios do Board Talks for ao vivo. Mais conteúdo para que você continue aí se alimentando de boa qualidade de informação. Vai ser um prazer encontrar vocês lá. Nossa.
Tá ficando bom isso aí. Mas não é a gente não veio hoje aqui para bater papo. Eu não sei, a gente tá conversando aqui e o Lila tá lá, coitado. O nosso convidado é o Lila. E o legal, Lila, é que a gente está em casa mesmo, né? Estamos aqui na sede da Board Academy. Esse aqui é o nosso estúdio que fica na sede da Board Academy no Itaim. E quando a gente conversa com um amigo, a gente se sente em casa. Eu já falei que a gente precisa colocar um comes e bebes aqui, alguma coisa para ficar ainda mais relaxado. Então, sinta-se à vontade, porque agora a gente vai fazer as perguntas difíceis para você. Tá preparado? Tamo aí, manda aí. Manda bala. Mandou Manda bala. o texto para ele? Não, você falou que ia mandar. Ele não mandou? Ele não mandou, cara, não mandou o texto. Mas a gente improvisa, não tem problema. Vamos no improviso, então. A ideia aqui é dar visibilidade aos nossos convidados. Beleza. Né? Então nós temos no nosso canal mais de 100 mil seguidores, então muita gente que vai poder ter acesso e conhecer um pouco mais do Marcos Lila, da sua história, da sua trajetória, diferente daquilo que está talvez num currículo ou que está na sua página do LinkedIn, né? Então nós queremos saber do Marcos pelo Marcos. Boa. A foto de hoje, a gente olha lá um momento estático. Mas vamos dar alguns passinhos atrás e conhecer um pouco dessa história. Origem familiar, de onde que é a sua família, onde você nasceu, pai, mãe, irmãos, decisão pela sua formação, pela profissão, e a gente caminha daí para chegar até os dias de hoje, tá bom? Maravilha. Bom, Conta pra gente. eu sou o Lila, né? Marcos Lila, conhecido como Lila mesmo. Bom, nascido em São Paulo, capital, né? De origem italiana, então pelo lado da minha mãe, o Lila veio da colônia italiana, né? Meu avô veio para o Brasil muito, assim, jovem, né? Junto com os irmãos dele, né? Construiu uma empresa de torrefação de café chamada Companhia Lila. Pro lado do meu pai, Victor dos Santos, então meu pai já é mineiro, de Eloy Mendes, perto de Varginha, então acho que é a 15 quilômetros de Varginha, mais ou menos assim, né? Ele é dentista, foi dentista, né? É muito renomado aqui em São Paulo, né? E eu acho que criou a gente, meu irmão, tenho um irmão, né? Meu irmão hoje é um pouquinho mais novo que eu, apesar de eu falar para ele que ele está parecendo um pouco mais velho do que eu, mas a gente brinca, né? A gente fica brincando entre irmãos. Tenho 2 filhos, né? O Rafa tá com 17, acabou de se formar no ensino médio, está indo para a faculdade o ano que vem, orgulho do pai. O Guilherme, com 13 anos também, passou de ano, então a dificuldade hoje em dia é de pensar em ano, né? Então eu sou até meninas, né? Então eu falo por isso que eles têm a obrigação de passar pelos anos, né? É o que eles têm que fazer, né? E eu só tenho orgulho dos meus filhos, né? Graças a Deus, né? E Marcos, né? A vontade de... Eu sou administrador de empresa, né? Então, dá um passo atrás, porque você já foi falando que tem filhos. E o que você escolheu estudar e por quê? Qual a influência? Como é que se deu isso? Então, cara, isso começou em 1983, cara. Lá em 83, meu pai, ele tinha uma mania, cara, de sempre dar presente pra gente que não era muito pra idade, né? Então, ele deu pra mim e pro meu irmão um computador, parecia um caixote, aquele CP500, um computador enorme, assim. Antigamente não tinha celular, não tinha nada, mas era um computador grande, chegou lá, lacinho, tudo, ele falou, ó, tá aí, ó, brinquedo novo, computador, aí, então eu olhei pra cara dele e falei, e aí, como é que liga? O que faz com isso aqui, né? Como é que a gente vai, né, apertar, né, ligar isso aí, como é que a gente achou bonito, mas a gente era novo, né, 83, e o meu irmão também olhou pra minha cara e falou, mãe, isso não tem nada, vamos fazer um curso de como é que funciona, né? Então a gente foi lá, aprendeu Basic, era a linguagem do computador, de como é que ele... Aí depois a gente foi lá, assistiu uma aula e tinha que escrever um monte de linha para depois aparecer o nome da gente no computador girando, né? Então, esse foi ainda tinha o disquete, né? Aquela coisa e tal. E aí a gente não tinha muita função, né? Na escola não tinha muita função, era uma coisa extremamente nova, não é? Parecido com a inteligência artificial que está chegando aí. Mas era extremamente novo, a gente ninguém conhecia. Eu falei, bom, vamos dar Meu pai tinha uma fazenda em Minas Gerais, no sul de Minas ali, e eu falei, bom, vamos levar esse computador para lá, algum fim aí te dá nele, né? E aí eu comecei a estudar um pouco, e foi aí que eu fiquei com vontade de fazer administração de empresas, que eu comecei a cadastrar, né? Os animais, né? Ele tinha criação de gado, né? Pecuarista, então você colocava, fazia o registro, a contabilidade, finanças, de fluxo de caixa dos pagamentos da empresa, da fazenda. Então foi ali que eu comecei a ter o gosto
e virar administrador de empresa. Foi aí que nasceu ali a vontade de trabalhar com números, trabalhar com gente, com pessoas, né? E eu gostava disso. E aí acabou dando um sentido para o computador. Eu guardo ainda, tenho em casa os disquetes e tal, no computador, não sei provavelmente foi parar, mas foi ali. E seu irmão também te ajudava? Ou às vezes você? Meu irmão não ajudava. Ou você? Na verdade, assim, meu pai, a gente tinha uma casa em Angra, que a gente tinha lanche, a gente passava as férias lá em casa em Angra e tal. E meu pai sempre queria, como ele veio da cidade de Minas, ele sempre quis, né, ter uma fazenda, né? E ele acabou por sonho nosso de ir para Angra, andar em lanche, vendeu tudo e comprou a fazenda. Então a gente meio que comeu e gostou e teve que ir para a fazenda. Só que aí o negócio começou a ficar bacana, a gente começou a crescer e... Chegaram a morar na fazenda por um período? Não. Aí meu pai faleceu muito cedo, né? E aí a gente acabou tendo que assumir muito cedo os negócios da fazenda, né? E depois a gente teve que vender. Aí teve o plano Collor também, que houve todo um processo de congelamento do dinheiro. Foi um desafio muito interessante na época, né? Mas não dá, os caras ligavam pra gente, preciso de dinheiro amanhã, vem dinheiro. Tipo, era pequenos valores, era montantes altos, né? Meu pai, como dentista, ele conseguia fazer essa produção do dinheiro. Mas a gente ainda não tinha uma profissão, não tinha nada, né? Então a gente acabou vendendo o negócio, porque realmente a distância também é muito complicada, né? A família estava aqui em São Paulo, minha mãe aqui, avós aqui, todo mundo aqui. Então a gente resolveu vender na época. E aí, nesse momento, já então com o pai falecido, a fazenda sendo vendida, é que você efetivamente tem que vir para o mercado de trabalho, é isso ou não? Não, foi aí que eu comecei, eu entrei na faculdade. Meu pai... Ah, então isso aconteceu antes da faculdade. Isso aconteceu antes da faculdade. A hora que eu entrei, passei em administração de empresas, né? Na Unip. E eu também nunca gostei muito de estudar. Eu falei, não, vai ser essa faculdade que eu acho legal. E aí comecei a gostar da coisa de administração. Eu sempre gostei de administração e finanças. E comecei a minha trajetória, né, a partir da faculdade, né? Então, como ele faleceu, eu tive que trabalhar durante o dia e à noite fazer faculdade. Também foi um processo aí complicado, né? Então, eu trabalhei em eu digo, acho que eu já fiz de tudo. Eu brinco, eu acho que eu fiz de tudo. Eu trabalhei como estoquista numa loja de shopping, o M-Office, né, na época. Então, de dobrar camisa, então, né? Aí vamos trabalhar de estoquista, aí a parte de custos começou ali. Aí eu entrei na Fundação CESP, foi também uma coisa muito bacana também na faculdade. Eu sempre quis trabalhar na área, né? E discutir com os professores que eles falavam as coisas lá na frente. Pô, mas é assim que faz? Eu falei, não, acho que o professor levantava a mão e falava assim, não é aqui que faz, não é muito bom assim, acho que na prática é um pouquinho diferente, né? E esse debate foi muito rico, né? A gente estudar e trabalhar ao mesmo tempo, né? E na Fundação CESP eles tinham um plano de previdência que a gente administrava, então foi a primeira, também um grande desafio de entrar em operações de bolsa de valores, na B3, né? Então isso foi um processo bacana, né? Fiquei um tempo na Fundação CESP, depois entrei no Sheraton Monfarrege Hotel, trabalhar com hotel. Um dos meus melhores lugares que eu já trabalhei. Mas já na área administrativa? Sempre na área administrativa e financeira, né? Da M-Office eu saí porque eu praticamente estava fazendo tudo ali. As vendedoras abusavam um pouco de mim no sentido, abre a porta, fecha a porta, elas não trabalhavam muito assim. E eu lá, nadando, como se diz, no jargão popular, né? Então aí eu quis mudar porque eu queria uma coisa melhor. E aí foi aí que eu fui pro Sheraton, né? O Sheraton, ele me proporcionou no começo da minha carreira, uma visão de auditoria. Eu trabalhei como auditor. Eu entrei com um trabalho temporário no Sheraton como auditor. Na época, auditor noturno, ou seja, eu troqueava, né, o dia pela noite, né? Aquela coisa toda, né? E foi realmente muito difícil e ver que tem muita gente no Brasil ainda, em São Paulo, que é uma cidade que não para, né? Que nem você vê como tem uma logística por trás ali, né? De hotéis e estabelecimentos que ficam praticamente 24 horas abertos. E no hotel eu tive grandes
grandes conquistas ali, pessoas incríveis, né? É uma família praticamente, é um ambiente muito bacana, porque você tem que estar sempre sorrindo pro hóspede, né? Aquela empatia muito bacana. E se você consegue faltar, a pessoa que está atrás te cobre. Então a gente já chegou, né? Eu tive grandes amigos até hoje no Sheraton. Hoje não é mais Sheraton, é o Tivoli, que é ali na Alameda Santos. Né? Sim. Então eu tive grandes amigos ali, né? Que me Quanto proporcionaram. tempo você ficou? Cara, no Sheraton eu fiquei 5 anos praticamente. Um bom tempo. Eu cheguei até caixa geral lá, né? Então aí eu saí da auditoria, fui trabalhar em custos, comecei a trabalhar em custos como cost controller mesmo, de alimentos e bebidas, todo esse processo aí de custeio, de inventários, porque no hotel você tem aí os Big Four, né, que eles falam, né, de china, né, de porcelana, de copo, contar lençol, é uma logística impressionante. A gente tinha que ficar, por exemplo, um dia por ano, a gente tinha que ficar no hotel para testar os serviços, né, então foi um negócio bem bacana. Muito bem, eu quero aproveitar, inclusive, a gente tem que sempre lembrar e reconhecer, né? Mandar um abraço aqui, se de repente alguém do hoje Tivoli, né? Tivoli Monfarrege, estiver nos assistindo aqui. Parabéns pelo atendimento de vocês. Eu costumo frequentar o Tivoli, já estive lá algumas vezes, me hospedei, inclusive fui convidado certa vez para ficar na suíte presidencial. Então, de parabéns, a qualidade é excepcional e tem sido o hotel dos artistas também em São Paulo. Todos que vêm para São Paulo costumam se hospedar ali. A localização é muito boa, a qualidade, o atendimento. Então, de parabéns. Tá faltando um evento da Board Academy aí, mas em breve a gente chega aí. É isso aí. Então, um restaurante muito bom, né? Muito bom em cima, exatamente. Teve gente... a gente acabou indo, né? Por exemplo, Michael Jackson ficou lá, então a gente já chegou... Quando ele fez o show, ele ficou... Michael Jackson, Obama... Acho que Madonna também, enfim, todo mundo. A suíte presidencial tem lá até as marcações. Assim, Que bacana. E você já saiu de lá formado, então, Lila, quando você saiu do... Quase formado, porque na hora que eu entrei praticamente formado. Eu entrei, aí foi muito bacana, porque eu sempre mirei um pouco o mercado, o que eu ia fazer e tal, e minha mãe, ela conhecia, ela é amiga de um presidente de uma agência de publicidade na época, tal, acho que a esposa dele frequentava a casa, né, da minha mãe, e eu falei, poxa, eu tenho que pensar um pouquinho fora da caixa, porque senão eu vou ficar no Sheraton, eu queria ficar no Sheraton, eu gosto, é muito bacana, mas eu queria experimentar outras coisas. Continuar crescendo. Continuar crescendo, exatamente. E você era jovem ainda, né? 20 e poucos anos. Recém-formado, né? E aí foi bacana, porque eu escrevi uma carta para o presidente da empresa, né? Escrevi uma carta, né? Pedindo emprego, tá? Não mandei o currículo, mas eu escrevi... Pedir uma oportunidade. Uma oportunidade, porque eu achava que a empresa era maravilhosa, blá, blá, blá. Ele leu a carta e eu acho que em 2, 3 dias ele me chamou lá na IEG Rubik, que é grande agência. Ali na Marginal, não é? Antigamente era na Faria Lima ali, né? Aham. Mas agora eles têm uma sede maravilhosa aí na Marginal, e agora parece que eles estão vão mudar, eu acho que daqui uns 2, 3 anos ali na Nila Leopoldina, tem um grupo WPP vai fazer ali, alguma coisa nesse sentido. E aí... Não, mas deixa eu só... Peraí. O que você está contando aqui é algo muito importante, a gente fazer uma conexão com o mundo dos conselhos. Se tiver jovem aqui nos assistindo, vai falar assim, não, tá de brincadeira, o cara fez uma carta pro presidente, né? Que presidente que recebe uma carta e abre, isso não existe hoje em dia. É um e-mail, é um WhatsApp. Como é que você chegou ao endereço do presidente? Quem entregou a carta? Teve um networking aí na história para que essa carta chegasse ao dele. Networking, vamos dizer assim. Ela entregou para a esposa dele. Falei assim, mãe, entrega para ele a carta, se você encontrar com ela, porque de repente eu sei que vai chegar na mão dele e ele vai abrir. Recebeu, né? Teoria hoje já falam que são 3, 4, mas até um tempo atrás era a teoria dos 6 graus. Você consegue chegar a qualquer pessoa do planeta em até 6 passos de conexão. Ele precisou de 2 passos. A mãe, 3 passos, né? A mãe, a amiga da mãe, e chegou no destino final que ele queria, o 3º passo. Isso funciona muito. Então, vocês que estão nos assistindo, né? Talvez a gente está chovendo no molhado, mas você quer ser conselheiro numa empresa e não sabe como chegar naquele fundador, naquele presidente da empresa. Conexões. Você conhece alguém daquela empresa que possa
te recomendar para o presidente ou para o fundador? Você conhece alguém que conhece alguém naquela empresa e que então esse alguém possa te recomendar? Certa vez, eu não vou aqui dar nome aos artistas, mas eu quase virei banqueiro aqui no Brasil por conta de uma conexão que me apresentou para uma vereadora. Essa vereadora me apresentou para um dono de uma empresa. Esse dono da empresa queria montar um banco e me contratou. E a gente foi com todo o processo no Banco Central para abrir um banco. Em determinado momento ele acabou desistindo do processo. Mas em 3 conexões eu poderia... Mas era uma grande oportunidade. Uma grande oportunidade. Então essas oportunidades elas acontecem. Mas a gente tem que buscar o jogo de forma estratégica, como a Michele Lima, nossa especialista em LinkedIn, fala, né? De fazer essas pontes, essas conexões. E também ser ponte, ajudar outras pessoas também. No mundo dos conselhos, a gente vive recomendando uns aos outros, né? Nos ajudando. E você lá na sua juventude, você já fez isso sem saber. Sem saber. Né? Esse nome era esse, que é... Foi instintivo, né? Eu falei, não, putz, você conhece ele? Conheço, peraí, então entrega lá a carta. Ele deu, aí ele me convidou para... Gerou, pelo menos assim, quero conhecer, né? Quero conhecer, exatamente, quero conhecer. Aí ele teve a oportunidade de falar comigo numa entrevista, que eu acho que se fosse por processos normais, eu acho que não chegaria, né? Mas eu tive essa sorte e a oportunidade de estar no lugar certo, né? E aí ele falou, não, olha, veja bem, você trabalha com custos, a gente aqui tem, né, um processo de custos muito bem aprimorado, né? Porque serviços a gente tem que ter um time sheet para mensurar quanto custa, quanto está valendo cada conta que a gente tem aqui, porque tem uma demanda de horas e gastos com cada conta que tem. E pô, aí eu virei para ele e falei, pô, mas hoje, então eu tenho uma oportunidade para você na área de custos. E me convidou para ser gerente de custos lá em Yang Rubicon na época. Olha só. Foi Isso é recém-formado, praticamente recém-formado. praticamente recém-formado. E aí, cara, eu vou falar uma coisa para vocês. Foi uma coisa muito maluca, porque eu virei para ele e falei, cara, mas eu não conheço nada de propaganda, eu conhecia só o Reclame, né? Né? Uhum. Só tem o Reclame, eu não conheço mas tem uma logística incrível por trás, né? Cada anúncio é um projeto. Putz, um projeto, e não só na mídia, né? De TV, mas tem até na mídia impressa, rádio, né? Promoções. Poxa, é um mundo espetacular. Como saber o que rentabilizou cada anúncio? Porque você anunciou na revista, anunciou no podcast, anunciou no evento online, Exato. e depois alguém comprou. Tá, ele comprou por qual dos canais? Como é que você mede isso para saber qual deles que deu a rentabilidade? Isso é complexo. Tem todo uma métrica de comunicação muito bem apurada, né? Que antigamente a propaganda era mais offline, hoje já virou, né? O bolo publicitário agora virou mais online do que offline, né? Mas antigamente era um processo. Você aceitou o desafio? E aceitei o desafio e mudei muita coisa ali, processos de controle, de custos, né? Trabalhei com grandes contas, a Colgate era cliente nosso, a Ford era cliente nosso, né? Sempre nessa área de custo mensurando, né? E foi aí também que eu aprimorei o idioma inglês, comecei a falar mais inglês, contato mais com o americano, né? Com gringo e tal, foi muito bacana, uma experiência incrível. E aí eu saí de lá. Quanto tempo você ficou? Na Yang eu fiquei 4 anos na Yang, exatamente. Aí eu fiquei um tempo parado, acho que fiquei uns 3, 4 meses parado. Porque o que acontece? O presidente, esse mesmo presidente que me contratou, ele decidiu sair da Yang, montar um outro projeto, e ele acabou me contratando e falando comigo, porque eu gostava muito dele. E é um cara muito incrível, ele foi um mentor para mim, espetacular. Teve uma conexão muito forte, né, Lila? Exatamente. E ele falou, Marcos, você vai comigo nesse novo projeto? E eu falei, putz, sem ele aqui, eu acho que não sei se vai dar um pouco de match, mas eu fui. Acabei indo e aí ele começou um projeto como se fosse uma startup de um projeto de consultoria que ele tinha. E chegou um belo dia, ele chegou, Marcos, agora não dá mais para te pagar. Eu falei, meu, não acredito. Eu saí da Yang naquela época e você praticamente me tirou da Yang para uma aposta contigo. Mas também são aprendizados da vida que a gente, né, são, né, coisas bacanas. E aí eu acabei trabalhando na Fisher América também. Então a Yang é uma multinacional, né? Por a Fisher América não justo, mas do Fisher, né? O grupo total, cheguei a trabalhar ali por um bom tempo, com marketing esportivo, inclusive com a Hortência,
Eu acho que eu tenho uma prima de basquete, eu trabalhei um tempo ali, né? E também da área de custos, da área financeira, né? E tanto o Eduardo Fischer como o Calil na época, eles me falaram, bom, Marcos, você tá aí, você é um cara que tem realmente bastante background, e eu acabei trabalhando numa empresa nacional, né? O choque do nacional com o internacional é assim, bem forte, né? Mas eu fiquei muito pouco tempo. Só vou te pedir para você ficar mais perto do microfone para, de repente, sua voz não escapar. Traz o microfone um pouquinho mais perto da mesa. Aí. E aí, eu fiquei pouco tempo. Eu fiquei praticamente um ano na Fischer, né? E aí eu fui para TBWA, Grupo TBWA, né? Do Grupo Omnicom, também uma outra multinacional, mercado publicitário. A TBWA não tinha muita expressão aqui no Brasil, né? Eu entrei praticamente com a TBWA aqui no Brasil, né? No Brasil. E também mas aí como controller. Acho que foi em 2001 que eu entrei lá, na TBWA. Como controller, e eu fiquei responsável pela controladoria na TBWA. Ela não tinha muita expressão no Brasil e eles queriam realmente fazer uma expansão dentro do Brasil, né? Então eles fizeram algumas apostas, compraram agências de publicidade, é um grupo forte, o Grupo Omnicom, não sei se hoje é o maior grupo de comunicação do mundo, mas eu acho que é um dos grandes, né? E aí compraram a Grotera Comunicação na época, do Luiz Grotera, né? Foi um processo de compra mesmo, um projeto de compra. E eu trabalhando sempre na área de controladoria nessa área da TBWA. E aí os americanos, eles pediram para mim, na época, Não, antes disso, em 2008 para 2009, Marcelo, um advogado, Marcelo, ele abriu o tema de compliance no Brasil, ele estava bem novo, né? Com agora o ESG, mas o compliance estava engatinhando, era muito restrito a banco, né? E ele veio com um projeto. Foi ali 2001, 2002, o caso Enron, né? Exato. Foi o que trouxe à tona esse assunto. Exatamente. E aí a literatura, livros, era praticamente tudo em inglês. Então, eles tiveram, o pessoal do FIPK, junto com o Marcelo e a Vanessa Manzi, eles resolveram fazer um grupo de estudo para escrever um manual de compliance no Brasil, né? E acabaram me convidaram outros profissionais de outras áreas, né? Então tinha gente de health, né? Pessoal de saúde, de bancos, né? De indústrias, para montar um manual leigo que as pessoas entendessem um pouco mais o que seria compliance. Que conseguisse abarcar vários segmentos. E aí eu comecei a estudar um pouco sobre isso, um pouquinho mais. A gente acabou publicando um livro lá em 2009, né? Um trabalho de consultoria de vários profissionais. E aí o pessoal nos Estados Unidos pediu, Marcos, olha, a gente está realmente preocupado com a matriz de risco. Eu acho que todas as empresas internacionais estavam preocupado com as suas subsidiárias aqui no Brasil, nesse sentido. Então, cara, eles pediram para eu começar a criar um modelo, né, de SOX, implementar um COBIT em todos os processos das agências, né, na América Latina. Então, eu comecei a auditar controles internos da TBWA em São Paulo, Argentina, Chile e México. Então, foi esse processo todo que eu comecei aí a trabalhar. E então eu trabalhava como controller e também como auditor. Foi aí também que eu tive a oportunidade de começar a viajar para a América Latina, né? Tudo isso nesse período, né, em 2009, 2010, né? Aí, eu acho que, se não me engano, foi em 2009, a TBWA, a operação da Grotera, não deu muito frutos. Eles queriam se tornar uma agência maior, de ter mais representatividade aqui no Brasil, e acabaram comprando ali o Lara, né, na época. Também foi uma operação muito, muito forte. Aí a TBWA subiu. Antigamente a Young era número 1, porque tinha a conta das Casas Bahia na época, né, um publicitário, né? Mas foi um grande... E você participou dessa integração? Toda essa integração de M&A, todo esse processo. Quer dizer que se tiver um empresário nos assistindo agora e está pensando em integração, fusão, aquisição, e está buscando um profissional, um conselheiro para apoiar,
você teve essa experiência aí mais de uma Mais de uma vez, tanto na compra da Agroterra, do TBWA Agroterra, né, e tanto da TBWA com a Lara, né, foram processos de due diligência, de controles internos, e a gente achava que não ia dar certo, aí ia dar certo, aí não ia dar certo, então ficava essa coisa mais ou menos, né, mas graças a Deus a TBWA se firmou no Brasil, né, e hoje tem uma grande parceria com a Lara, né, então é uma grande agência de publicidade. E quanto tempo você ficou lá? Ao todo, acho que eu fiquei quase 10 anos, cara. Bom tempo. Bom tempo. Hoje em dia, esse negócio de tempo, né, Udo? Talvez você tenha até mais experiência para contar. Eu lembro do meu pai, dos meus tios, né? 30 e poucos anos na mesma empresa e falavam com muito orgulho, né? Sim. E aquele que pulou 2, 3 anos por empresa era, não para em lugar nenhum, é instável. Hoje isso mudou, né? Hoje as pessoas trabalham por projetos. Você vai falar com um jovem, 1 ano numa empresa parece que é uma eternidade. Então, essa ótica mudou um pouco, né? E a vida do conselheiro muitas vezes é assim também. Porque nós trabalhamos por contratos de 2, 3 anos que podem ou não ser renovados. Ou até por um projeto específico, né, Marcelo? Então, é aquela coisa que a gente sempre fala, né? No Starter, a gente destaca bastante isso. Dependendo da especialidade para qual você é contratada, né? Você vai estar lá durante um projeto, né? Mas no meu tempo, só voltando no que você falou, no meu primeiro emprego eu fiquei 25 anos. Ah, não. Então, eu entrei como estagiário e saí como diretor. Então, aquele, né, era aquele caminho, aquela trajetória tradicional, né? Você vai evoluindo, vai adquirindo os novos conhecimentos, vai ganhando novas responsabilidades, né? Novas atribuições, novos desafios, né? Aquele teste, vamos ver se ele vai, se não vai. Foi bem, então, né? Vai galgando os degraus aí da trajetória profissional. É realmente isso. Antigamente a gente mirava, né, na faculdade, falava, a gente vai fazer boas faculdades, aprender uma língua diferente, porque a gente tinha mais línguas, né? Entrar numa boa empresa e vai apresentar, exatamente. Entrar numa grande empresa, de preferência multinacional, empresas de referência, e ficar muito tempo e aposentar. A minha irmã foi isso. Ela entrou na empresa, teve um primeiro emprego que durou alguns anos, depois ela entrou nessa empresa e foi até aposentar agora. Exato. Então, eu vou aproveitar esse nosso insight aqui, esse nosso bate-papo, para falar uma coisa aqui para os nossos ouvintes e telespectadores. Se você passou por algumas empresas, parabéns. Você adquiriu experiências diversas. Se você passou por uma única empresa por um longo tempo, certamente você também mudou de atividades, de pessoas, de relacionamentos. Então não tem certo ou errado, tudo é válido, né? Aqui na Board Academy o que nós falamos muito, né, Udo, é que o conselheiro, não adianta ele conhecer muito bem de um único negócio, ele precisa conhecer de negócio. De negócios, exatamente, Né? bem lembrado. Você é um cara oriundo de finanças, eu também sou um cara oriundo de finanças, né? Os meus últimos, pelo menos aí mais de 25 anos em finanças. E agora, já para frente da metade da minha carreira, venho para a área de operações também, ampliando o leque. Como é importante a gente olhar por outros prismas, né? Aquele que nunca passou por uma área comercial, ter uma experiência na área comercial, aquele que era só do jurídico ou só da TI, olhar para o negócio também, olhar lá para o setor fabril, porque como conselheiro, nós vamos estar numa roda, eu não posso escolher qual tema eu estou apto a falar ou não, eu tenho que conversar e ajudar a empresa sobre tudo. Exatamente. Então, são esses novos desafios. Você falou bem, às vezes você pode estar numa mesma empresa durante vários anos, porém, os desafios devem ser diversificados, né? Sempre há um novo desafio. É aquele frio na barriga falar, e agora? E agora, como é que vai fazer? E agora? Então, é isso que te move para frente. É isso que te motiva a buscar novos conhecimentos, novas qualificações, conhecer novas pessoas, estabelecer novas conexões, como você falou, né? No network, a gente teve um exemplo claro que você trouxe aqui para a gente e se desenvolver cada vez mais. Agora, se você entra numa empresa e fica sempre naquela mesma atividade, eu lembro de certa você precisa. Eu lembro de certa vez eu era supervisor de tesouraria. E aí, na época, o meu diretor financeiro, Vilmar Arinelli, chegar até você, um grande abraço, meu amigo. Ele falou assim: eu quero que você cuide de não era nem do departamento, eu quero que você cuide de um projeto em TI de migração do nosso ERP. Eu falei assim, poxa, Vilmar, mas eu não sou de TI, não estudei para isso, não gosto disso, tem certeza? Ele falou, cara, pega esse abacaxi
e descasca ele. Lá na frente você vai me agradecer. E eu liderei o projeto de migração do sistema, levou talvez ali um ano, né? Um ano e pouquinho, foi um sucesso. Na sequência da migração do sistema, eu assumi a área de TI como líder de TI, sem nunca ter estudado nada sobre TI, porque ele falava, você sabe fazer gestão. Exatamente. Você não precisa ser o técnico, olha que interessante, né? Você não precisa ser o técnico ali do computador, mas você sabe gerir pessoas. Eu assumi essa área. E ao assumir essa área de TI junto com a tesouraria, que eu já era supervisor, me tornei gerente. Olha aí. Às vezes, para você assumir uma nova posição, você vai ter que descascar um abacaxi, você vai ter que fazer algo que você não gosta ou que você não se sente preparado naquele primeiro momento. Exato. Tenho certeza que na sua história, na sua trajetória, você passou por situações assim também. Passei, né? Então, aí saindo, voltando um pouquinho na linha do tempo, em 2011, o pessoal da Foreign Sharing me ligou e me convidando para participar de um projeto numa grande multinacional, um escritório internacional de advocacia muito famoso, grande, chamado Jones Day. Sim. No Brasil, os escritórios internacionais eles não podem atuar no direito local, né? Então tem um pouquinho de restrição. E o desafio era ser, né, diretor administrativo e financeiro, uma operação que estava começando lá em 2011, né? E eu falei, nossa, que bacana, é um projeto bacana, eu sempre quis estar ali, né? A empresa super reconhecida, maravilhosa, falei, é ali mesmo que eu vou. E comecei a galgar, né? Contratar poucas pessoas, a gente não tinha uma operação muito grande, né? De fazer mais alguns projetos aí, com consultoria, né? E eu via, né, meu chefe, o Luiz, ele é espanhol, eu via a dificuldade, ele era responsável pela América Latina, e eu via a dificuldade, um pouco de dificuldade que ele tinha no escritório que a Jones Day tinha no México. E aí eu, elencando o gancho, pensar um pouquinho fora da curva, da caixinha, eu falei, eu poderia estar em São Paulo, tranquilo, na operação, na minha zona de conforto. Eu virei para ele e falei, Luiz, se você quiser eu vou para lá, para o México e ajudo, né? O que for necessário, porque não parava nenhum administrador. Eu tive esse mesmo problema no México, numa empresa que eu contratava contador, não dava um mês, ele pedia demissão, não parava. É difícil realmente, né? Uma pela barreira da língua e outro porque era a Jones Day um gigante com processos e controles. Você comprar uma operação que já existia, cheia de vícios no México, era complicado, então eles não entendiam muito bem o que os americanos iam pedir, o que a operação ia pedir, e não parava realmente ninguém lá. Quebra de cultura, né? Aí eu fui pra lá e falei, vamos lá, vamos ver, seja o que Deus quiser, né? E acabei praticamente ficando 5 anos ali, praticamente. Você está onde você se coloca. E, cara, foi uma experiência fantástica. Nesse meio do caminho, a gente nem falou, casado, com filhos, levou todo mundo, como é que foi isso? Aí não, porque eu me casei em 2004, Rafa nasceu em 2006. Não levei a família, porque minha esposa, na época, ela não queria sair do Brasil, ela tinha a mãe dela, que ajudava ela com as crianças, aí nasceu o meu filho menor, Guilherme, na época, então ele não queria quebrar a estrutura brasileira. Eu virei pro meu chefe e falei, eu vou, mas eu não quero morar lá. Mas foi realmente muito sacrificante, porque todo mês eu estava lá, eu passava 15 dias no México e praticamente 15 dias no Brasil. Nossa. No primeiro ano, até 20 dias no México e 10 dias no Brasil, todos os meses. E eu fiz isso por 5 anos na minha vida. Por 5 anos. Eu diminui o tempo no México. Obviamente, você vai melhorando o controle, acaba contratando pessoas certas ali. A empresa não tinha nada estruturado. No começo era muito preconceito, era muito difícil, né? O que esse brasileiro está fazendo aí que não tem um mexicano que possa resolver o problema, né? Mas foi um projeto muito bacana, muito bonito, mas teve sacrifícios, né? Acabei me divorciando, porque realmente a relacionamento não foi tão simples, mas eu acho assim, o meu crescimento profissional ali foi fantástico. A empresa, aí veio a pandemia, depois eu parei de viajar. Quanto tempo no total você ficou nessa empresa? No Jones Day eu fiquei 12 anos, professora. Também mais tempo de empresa, né? A gente fica ali
né? Sempre, eu achava que eu ia aposentar ali, né? Eu falei, bom, né, a gente não sabe o que vai realmente acontecer. Aí teve a pandemia, aí os negócios aqui diminuíram um pouquinho, e aí, obviamente, você vai subindo, né, de posição e salário e tal, e aí se olha um pouco de reestruturação, e eu tive Bem na época da pandemia. bem depois da pandemia, foi em 2000 e esse ano, foi em 2021, 22. depois de 2022 ainda comecei aí. Porque depois da pandemia teve a fase da ressaca, né? Que é muito Exato. natural. A ressaca de negócios. Algumas aqui. empresas deram muito resultado durante a pandemia, outras sobreviveram, mas na sequência tiveram que se reestruturar. Então tiveram que recuperar, né? Então, até a retomada dos negócios demandou um tempo. Os clientes, então eles têm alguns custos, por exemplo, custos com advogado, com publicidade, ou certos custos que o empresário hoje em dia ele pensa um pouco, poxa, eu tenho que pagar a folha de pagamento, vamos diminuir aqui, vamos cortar ali. Então esse foi o processo que aconteceu. Você acabou saindo de lá. Aí acabei saindo de lá e falei, puxa, o que eu vou fazer na minha vida, né? Foi um projeto em que eu falei, eu não estava esperando, né? Foi uma notícia muito ruim que eu falei com meus filhos, né? Eu acho que nem quando meu pai faleceu, na época eu tive tanto, nem minha mãe e meu pai faleceram. Foi uma coisa que para mim foi muito chocante. Há uma pesquisa que diz que, especialmente para o homem, o ser demitido Isso. causa uma dor tão semelhante quanto a do luto, da perda de um familiar. Eu encarei com isso mesmo, né? Meus filhos, graças a Deus, encararam numa boa, sempre me apoiando, né? Sempre me fortalecendo, né? E eu falei, bom, já que eu tive tantas férias aí ao longo desses 34 anos praticamente de mercado corporativo, eu vou tirar um pouquinho de tempo para pensar um pouco, para né, melhorar a cabeça, né? E estruturar um pouco as finanças, né? E ver e fazer um networking, né? E aí você descobre que fazer networking há 10, 15, 12 anos atrás, 13 anos atrás, é totalmente diferente de hoje, né? Certo. Então, cara... Vamos pegar um gancho nisso aqui também, porque é outro aprendizado, e a Michelle fala muito sobre isso, Dal Bosco. Nós não aproveitamos o sobrenome que nós temos enquanto executivos, que é o sobrenome da empresa. Isso. O Lila da empresa tal, o Udo da empresa tal, o Marcelo da empresa tal. E aí eu paro de fazer esse networking, né, com outras pessoas, porque eu estou ali no meu mundinho, na minha estrutura, então eu tenho que falar com X clientes, com X departamentos. Na zona de... É uma zona de conforto. E quando eu saio dali, eu descubro duas coisas. Primeiro, meu sobrenome não é mais o sobrenome daquela empresa. Eu não fortaleci o meu próprio sobrenome. As pessoas me conheciam como Marcelo de tal lugar e não o Marcelo Simonato. Então, você que está nos assistindo aqui, eu não sei qual é o seu sobrenome, mas valorize o seu sobrenome. Marque sempre ele em todas as suas apresentações, além do sobrenome que você tem da empresa, que certamente cada um de nós, como executivos, tem, né? Mas é o Marcos Lila da empresa tal. E da empresa tal por um período, porque você não vai morrer ali, né? Então, Marcelo Simonato, Udo Girlich, sempre esse sobrenome é importante, porque quando a gente perde o sobrenome da empresa e fica só o seu nome, quem é Marcelo na fila do pão? O Marcelo tem quantos milhares, milhões? Aí você tem que começar agora. Você profissional, não, lá na frente eu começo. Não, comece agora. Comece agora, porque os seus pares, né, eles vão para outras empresas, ou eles atuam em outras empresas, têm outras conexões, e aquilo que a gente falou, às vezes, para uma determinada posição que você almeja, você está a 2 ou 3 contatos do principal decisor daquela empresa. Então, comece desde já. Agora, forme o seu network e não esqueça o seu network. Mantenha-o vivo. Não é lógico, não é para estar conversando todo dia, mas enfim, né, com uma certa frequência, entre em contato, e aí como é que você está, aquela coisa. E uma coisa que a gente falou, inclusive hoje, né, numa mentoria que a gente estava fazendo junto, Udo, não é a quantidade, mas é a qualidade das suas conexões. Perfeito. Ninguém consegue ser... Como que é? Quero ter 1 milhão de amigos, né? Aquela música, acho que era Roberto Carlos, não sei. Não tem como ter 1 milhão de amigos. Mas se você tiver 10, 20, eu não sei qual que é o número que você tem a capacidade de chamar no WhatsApp aqui, vamos almoçar semana que vem, esse nível de relacionamento que você tem que ter. Você não tem isso com muita gente. Então tem que escolher com qualidade essas pessoas. É super importante o que o Udo falou, né? De manter o networking vivo. E aí você acaba, puxa, você negligencia, porque você como executivo, trabalhando 12 horas, 13 horas por dia, você entrega relatório, pressão,
Você acaba nem tendo... Você é absorvido por isso. Você é absorvido por isso e nem tempo para os seus filhos, para a sua família, que você tem que ter tempo de qualidade, né? Eu, no México ali, eu não vi praticamente meu filho crescer, o menor, né? Então isso para ele até hoje, ele me cobra, vamos dizer assim, nesse sentido, porque a gente não teve essa interação de pai e filho como deveria ter na época, né? Mas assim, são coisas que a vida apresenta e a gente tem que realmente fazer. Mas quando acontece um evento desse, você fala, nossa, como o network é super importante, né? E aí você descobre outra coisa, nossa, como você estudar e continuar estudando e aprender é mais importante ainda, né? E aí o ano passado... Agora tem uma coisa que é libertadora. Depois desse período que quase parece um luto, Isso. né? Passado, e para cada um esse luto pode durar alguns dias, meses, não sei. Você descobre que existe vida fora daquela empresa. Ufa! E às vezes até mais vida do que você está a qualidade de vida. Nossa, impressionante, né? O mundo abre, né? Coisas que a gente não via. Fala, nossa, eu não sabia que tinha aquela padaria ali ou aquele barbeiro ali do lado de casa. Você começa a ver coisas, né, simples e você acaba enxergando muito mais. O medo de perder o registro em carteira, o tal do CLT, ele apavora muitas pessoas. Mas depois você fala, peraí, entre o ser CLT caro para uma empresa, às vezes é melhor eu ser um PJ e trabalhar para 2, 3 empresas. E aí entra o mundo do conselho como uma das opções. Como alternativa. Exatamente, eu já ia entrar nisso. Aí o ano passado, eu acho que ainda estava no Johnny Snee, ainda estava trabalhando. O pessoal da GV, da Associação dos Ex-Alunos da GV, eles me chamaram, eu conheço o presidente, né, o Edilson. Ele me ligou e falou assim, Marcos, vai ter uma palestra, tal, você não quer vir aqui? Eu fui lá, assisti a palestra dele, tinha num programa de conselho, né? Falei, nossa, interessante esse processo de conselho, né? Então, assim, o plano B pode ser um conselho. Eu estava trabalhando aí na época, eu falei, bom, quando tiver um pouco mais, né? Idade, né? A gente não sabe para onde vai, pode ser um plano B de seguir uma carreira de conselho. E aconteceu o que aconteceu comigo esse ano, no começo do ano, em fevereiro. Falei, o que era B virou A. Então, bom, quero ser conselheiro. Comecei a fazer parte de comitê, né? O Medina, inclusive, eu conheci ele no comitê da associação dos ex-alunos da GV, e ele me convidou, vamos chegar aqui no começo, né, da entrevista, né, aquele ponto do Board Day, né? Quando eu entrei no Board Day, o evento que teve do Board Day, eu estava tão contente entrando ali e vendo, nossa, quanta gente interessante, quanta gente bacana, que projeto. Aí a hora que eu vi o Farias falando de como ele começou como conselheiro, como ele tinha o burnout, das coisas, das empresas que ele chegou a trabalhar. Falei, gente, minha carreira é muito parecida com a dele. A gente faz. Você se identificou na história dele. Fiquei muito na história dele. Tanto é que a hora que abriu o processo para o Masterboard, eu acho que eu devo ter... Vocês podem ver aí nos dados técnicos aí, provavelmente eu, mais 2, devem ser... Eu decidi em menos de 30 segundos fazer. Um dos primeiros, né, Lila? Porque aí eu tinha visto, falei, nossa, tá aí. Eu quero trabalhar em conselho, tá aí o meu propósito, passar conhecimento para as pessoas. Agora, Lila, a gente costuma falar aqui, né? Você tomou a decisão certa. Nós acreditamos piamente nisso. Mas você escolheu o segundo melhor momento para tomar essa decisão. Porque o primeiro melhor momento teria sido naquele onde você ainda era executivo e deveria ter buscado a formação e já estar atuando como conselheiro enquanto você ainda está na ativa no cargo executivo. Esse é o melhor dos mundos. Isso serve para conselho, serve para quem decide empreender, porque você não joga a responsabilidade naquela nova atividade de ser a sua renda. Você se dá a chance de fazer pro bono, de ganhar experiência, enquanto aqui ainda te sustenta, para depois fazer uma transição quase que natural. Muitas pessoas não planejam isso, se encontram numa situação ou de aposentadoria ou de desemprego, e aí o que eu vou fazer da vida agora? Tem lá uma reserva, só que se piscar o olho a reserva acaba, né? Então eu vou montar uma padaria, uma casa do pão de queijo, vou aplicar o dinheiro na bolsa, vou ser professor de universidade, consultor, tem várias opções. E conselho pode ser uma delas. Para você funcionou. Então conta pra gente assim, você foi convidado pelo Medina e foi lá no Board Day. Board Day, para quem não conhece, é um dos nossos eventos que acontecem durante o ano. Próximo Board Day vai ser em abril. Ele acontece todo mês de abril
E é um evento que a gente leva aí perto de 500 pessoas, com painéis, palestras. E no Board Day, num desses Board Days que nós tivemos, o Lila foi convidado por um amigo. E aí, chegando lá no Board Day, você encontrou... O que você encontrou lá? Eu encontrei conteúdo de extrema qualidade, pessoas incríveis falando das suas vidas. Eu encontrei um propósito de vida. Eu brinco que quando eu saí do conselho, do evento, naquele dia, que eu fui pegar meu filho, porque eu pego eles de quarta-feira, não sei se foi da quarta ou na terça-feira, não. Foi de uma quarta. Uma quarta-feira. Foi quarta-feira, então foi Exatamente. quarta-feira, porque eu fui pegar ele à noite, e ele me viu super feliz. Assim, eu tava numa felicidade, tava na minha cara, estampado, assim, uma coisa impressionante. A gente exala isso. Exala, é a hora que você encontra realmente o propósito. Eu acho que as pessoas têm que encontrar um propósito na vida. E eu encontrei o meu naquele dia. Pode falar assim, demorou 54 anos para encontrar uma hora encontra, né? E foi muito bacana. Aí meu filho perguntou, papai, por que você tá tão feliz? Eu tava todo arrumado. Ele falou assim, você arranjou emprego? Você tá trabalhando? Não, filho, papai resolveu, agora ele quer ser conselheiro. Eu quero trabalhar em conselhos. Aí ele virou para mim e falou assim, mas papai, o que é conselho? Aí eu tentei fazer uma coisa... Não, agora pera. Olha para essa câmera e fala para o telespectador o que você falou para o seu filho. Sabe por quê? Tem muito empresário que tem essa dúvida. Conselho, mas eu preciso de conselho aqui. O que um conselho vai me ajudar? O que você falou para o seu filho? Então, aí eu virei pro meu filho, né, Guilherme, e falei assim, Gui, ó, o que é conselho? Eu tentei fazer uma coisa lúdica para ele, né? Eu falei, você não tem um conselho na sua classe, na sua escola, não tem um conselho ali? Ele falou, papai, eu tenho um conselho ali. Pois é, é uma coisa muito parecida com o que tem na sua escola, né? Você não tem um conselho que, né, delibera, aconselha, né? As professoras interagem com a escola, né? Aí ele virou para mim e falou assim, mas papai, você não vai trabalhar mais com administração, com finanças, né? Eu olhei para a cara dele e falei, não, filho, papai vai continuar trabalhando com administração e finanças, mas um outro papel. Em vez de ajudar uma empresa, eu posso ajudar 5, 6. Aí ele viu, acho que o cifrão do dinheiro. Eu falei, é mesmo, papai? Mais PlayStation, né? Mais joguinho, né? E foi mais ou menos assim, mas conselho realmente é dar o norte que a empresa precisa, né? É aconselhar, é recomendar, né? Principalmente É aquele empresário que está vivendo sozinho muitas vezes, né, Udo? Tá na solidão do poder. Se exatamente. alguém já tem esse sentimento, né? Então, saiba que você não está sozinho. Isso é muito comum nos principais dirigentes das empresas, se não a todos. Aí o conselho justamente é uma maneira de sair desse isolamento, de tomar, né, de ajudar, de consolidar, preparar, sustentar um processo decisório, né, visando sempre o futuro da empresa, a longevidade, a sustentabilidade daquela empresa. Então o conselho, né, Lila, ele vai justamente te dar esses subsídios, te tirar dessa ilha, né, desse isolamento, né, vai te abrir várias portas, vários conhecimentos, vai te trazer, vai acrescentar vários conhecimentos, né, e às vezes também novas oportunidades, justamente por conta do network. Exatamente. E aí você acaba tendo mais networking, né? E não só isso, eu tem uma frase, eu acho que eu falei, que fala, né, que marcou para mim também como conselho, que ele fala que conselho protege a empresa do dono. Eu acho que realmente isso acontece mesmo. O empresário hoje está tomando decisão extremamente pressionado, com o mundo cheio de incerteza do que já tem, né? Eles não confiam em ninguém, é difícil confiar nas pessoas que estão embaixo deles também, né? Ele toma decisão sozinho. Eu acho que deve ser assim. Então, o conselho realmente... Às vezes no calor da emoção, né? E Exato. o conselho pode... Calma. Não é frear, porque o DNA do empresário é pé no acelerador, mas tem que ter alguém para fazer a moderação, a reflexão, né? E ajudá-lo realmente a tomar melhores decisões. Processos... Você já imaginou, Lila, você construindo uma empresa, por que não dizer um império, com muito sacrifício, e olha para os lados, Udo, e não tem um sucessor.
ou porque você não teve filhos, ou porque eles não querem o negócio. O que você faz? Vende a empresa, fecha, coloca executivos de fora que você não sabe se você vai confiar ou não. É um dilema enorme. E hoje isso é muito comum, né? Nós já pegamos várias empresas onde a segunda geração simplesmente não tem interesse pela empresa. É lógico, isso tem que ser respeitado, porque isso é uma decisão individual de cada um, que rumo quer seguir na sua vida. Porém, tem toda aquela empresa aí agora. Então, e o processo de sucessão, ele demanda um tempo. E principalmente pro sucedido, né? Ele precisa se acostumar. É quase um filho dele. A empresa é quase um filho. Então, né, para ele largar, né, para ele sair daquela posição de principal executivo, é um processo. A gente precisa respeitar, né, muito a questão a própria pessoa do fundador, né, daquela pessoa que construiu todo aquele império, para que aquela empresa, né, que aquele legado seja continuado e que a empresa continue rendendo de uma maneira longeva e sustentável. É isso aí. Bilar, a gente está quase chegando a 1 hora de bate-papo, a hora voa. E eu queria te fazer uma pergunta. Nesse, talvez, 1 ano aí, 1 ano e pouco que você, então, aconteceu esse processo entre a saída da última empresa, aquele momento de reflexão, um convite de um amigo para participar de um evento, você meio que na curiosidade, eu vou então, e chega lá e fala, me encontrei até o dia de hoje. O que aconteceu nesse período com você? Como é que você está? Então, né, de novo, networking, vontade de estar onde você se coloca, né? Eu acabei encontrando pares, né, colegas de profissão da área financeira também, que estavam em período de transição, ou não queriam, muito parecido com o que aconteceu comigo, mas alguns por decisão própria mesmo, de ficar mais perto da família, né, de ter um sócio que ele estava trabalhando numa indústria de embalagens, que era fora de São Paulo, ele tinha que ir para lá também direto, a família dele toda em São Paulo, então a gente começou a conversar, e, né, o Adolfo Exemplo, meu sócio, e aí a gente começou a conversar e falou, vamos se ajudar, vamos fazer uma coisa, ele é muito focado nessa parte de estruturação de capital, né, toda essa parte de estruturação de empresa, né, relação com investidores, processos de debenture, né? Eu falei, isso é bom nisso, eu gosto muito também sou um CFO que gosta de processo, gosta de gente, gosta de custos, né? Pô, se a gente juntar os dois, vamos fazer um super CFO, aí vai ser 10. E aí a gente começou a estudar um pouco o mercado de Executive as a Service. Vamos fazer Executive as a Service. Acabamos conversando com bastante gente. Eu encontrei um colega de escola que me viu no LinkedIn, porque você acaba fazendo, né? A Board Academy nos proporciona isso, né? Eu fiz o PFCC, fiz as certificações de conselho, né? Começa a publicar, movimentar a rede. E aí... Engraçado, né? Mágica dessa parte. Isso parece. É impressionante, né? É muito bacana esse movimento que a Board Academy faz, nos proporciona. Eu fico muito feliz, né, desse movimento ter acontecido na minha vida, né? Eu sou um outro Marcos, um outro Lila, vamos dizer assim. E eu acabei, né, encontrando também um colega de escola que tinha uma empresa, que tem uma empresa de recuperação fiscal, de crédito fiscal, que ele tem uma inteligência artificial por trás. E aí a gente falou, pô, não, olha, é legal, vende esse produto para mim. Aí eu conversando com o Adolfo, a gente acabou montando, né, um hub de inteligência de negócio, né? O nome da empresa se chama Foco Inteligência, né? E a gente acabou juntando 5 executivos, 5 mentes, né? Eu acredito muito que se você colocar pessoas muito inteligentes numa sala, saem boas ideias. Essa é a ideia do Mastermind, né? Mentes brilhantes juntas. Brilhantes, exatamente. E aí a gente construiu a empresa que tem, obviamente, a parte de Executive as a Service, como CFO, tem a parte de SG, que está muito em evidência. Então, o Paulo Abrantes, também nosso sócio, ele cuida dessa cadeira desse produto de SG. Tem o João Heiler, que cuida toda a parte de estruturação, de logística, supply chain, que a gente entende que é muito perto da área financeira. A logística tem que ficar bem perto, bem casada com a área financeira. E o Marcelo Mafra também, outro sócio nosso, que ele também trabalha na parte de projetos, é um especialista estrategista, né? E trabalha muito em, como é que se fala, em avaliar negócios, né? Então a gente está montando
junto com alguns parceiros, junto com um parceiro de recuperação fiscal, que é a FR Tax, a YPC do parceiro também, outra empresa de auditoria. A gente está movimentando o negócio e por incrível que pareça, uma coisa assim que começou entre duas pessoas escrevendo num... A gente lembrou muito Steve Jobs, né, do guardanapo ali no shopping em Higienópolis, escrevendo uma ideia de um projeto. A gente pensou que seria uma coisa mais de ecossistema, mas porque o Walter Longo sempre fala um pouco muito sobre o ecossistema, mas depois ele falou, não, o ecossistema muda muito, vamos trabalhar então no hub, que a gente despluga e pluga no cliente, e a gente está com alguns clientes que a empresa nasceu e a gente achava que a gente já está mais ocupado no primeiro trimestre do ano que vem, então estamos muito ocupados agora com 5 clientes. Que bom. Que maravilha. Então, E além disso, você também tem atuação como conselheiro. sim, claro. A gente vende conselho também, tem um produto de conselho. Você acaba tendo networking com os conselhos, né? Que a Board Academy também nos proporciona isso, né? De encontrar amigos, de fazer amigos. É impressionante, né? Com o PFCC, com o Ingormans, né? Até o curso agora do AI on board, do Grigo, né, que ele está ministrando, a gente acaba conhecendo pessoas incríveis, né, e a gente está realmente, hoje eu estou em 3 conselhos, né, estou no conselho consultivo da Connect Mix, eu estou no conselho da Wine to Go, que é uma empresa de vinhos, Sim. né, e eu estou no conselho de uma empresa do instituto chamado Movimentat. Eu sou conselheiro fiscal lá. O Movimentat é um instituto que ajuda pessoas com síndrome de Down, com deficiência intelectual, a integração na sociedade através da arte, né? Então, com aulas de dança, teatro, né? Então, vocês imaginam, né? Uma pessoa que não tem, que tem um pouco, né, de deficiência intelectual, gravar um texto para ser ator e tirar a DRT, e isso é possível no Brasil. Existe, acho que, se não me engano, 18 atores, né? E é um projeto maravilhoso, então eu sou muito grato. Que legal. E eu acho que tudo isso veio, obviamente, onde você se coloca, mas eu entendo que o approach da Board Academy, né? O suporte que vocês deram para mim e para as pessoas que fazem os cursos é bem bacana. Que bom. Obrigado pelo depoimento, obrigado pela amizade, obrigado por confiar em nós também. E você que está nos assistindo, ouviu esse depoimento aqui, essa história belíssima do Marcos Lilla, talvez você também, como ele disse que ouvindo o Farias num evento, se identificou com parte da história, talvez você tenha se identificado também com algo dessa história. Será que você está desempregado no momento? Será que você está em transição de carreira? Já se aposentou? Ou ainda é um executivo e já está pensando na próxima etapa da sua carreira? Pense na carreira como conselheiro como uma boa oportunidade. E se isso fizer sentido para você, nós da Board Academy estamos aqui à disposição para conversar um pouco mais e te apresentar esse mundo dos conselhos. Agora, meu querido Udo, caminhando para o nosso final, qual que é a pergunta que ele não respondeu ainda e não pode ir embora sem responder? Você vai fazer ou eu? Não, fazer? por favor. É fácil. Ok. Lilla. Olha lá, hein? Fechar com chave de ouro agora, hein? O que você... Com o conhecimento que você tem hoje, com a sabedoria, a experiência que você passou hoje, você acumulou até hoje, o que você falaria para o Lilla recém-formado, que ainda estava ali naquela... Saindo da Young Rubicon, não é isso? Estava ali naquele momento. Você teria alguma coisa que você acha que faria sentido naquele momento? Eu faria mais sentido se eu me conectasse mais, se eu fizesse mais networking, né? Desse mais valor ao networking com as pessoas. Porque eu aprendi que tudo na vida tem uma relação muito grande com as pessoas, né? As empresas são feitas de pessoas. Então, e hoje a gente fica um pouco com medo dessa questão da inteligência artificial, que seleciona o currículo por algoritmos e tudo isso. É uma coisa que é meio pessoal, mas eu diria que é fundamental a conexão com pessoas. Eu me sinto muito bem quando tem pessoas em volta, né? A humildade de chegar e estar junto com pessoas extremamente inteligentes é muito, né?
Se eu tivesse a oportunidade de voltar no tempo, eu estudaria mais. Eu queria, né? Você chega num ponto que você fala, não, eu tenho um bom conhecimento, tenho uma grande experiência, mas eu queria ter estudado um pouco mais, né? Eu queria continuar estudando. Obviamente é uma coisa né? Que ao longo da vida, lifelong learner, né? Não existe aposentadoria para o aprendizado. Exato. E todo bom mestre, antes de tudo, é um bom aluno. Então, nessa correria do dia a dia, de estar entregando resultado, pressão, a gente acaba negligenciando os amigos, a família, né? Sabe, um equilíbrio, né? Se você conseguir realmente fizer Balanceamento. esse balanceamento. E eu acho que uma das coisas que a pandemia nos trouxe realmente que a gente não controla nada, né? Do pouco dos 50%, costumo dizer que 50% a gente controla, dos outros 50% a gente não controla, mas do pouco de 50% que invista nas pessoas, né? Tem um pouco mais de empatia pro próximo, né? Muito bem. É isso aí que eu acho que eu faria um pouco diferente. Parabéns, Lila. Captaram, prestaram atenção. Olha só o depoimento do Lila. Dica que vale ouro. Excelente entrevista, um bate-papo riquíssimo, com certeza. Por isso que você fala, mais um especial. Eu acho que, pessoal, coloca aí no comentário. Foi especial? Valeu! O seu comentário é rico pra gente também, para entender se vocês estão gostando, estão aproveitando esses conteúdos aqui do nosso podcast Os Conselheiros. Quero agradecer muito, Marcos Lila, pela visita. Aqui você sabe, né, um board member muito querido por nós. Meu parceiro Udo, sempre um privilégio dividir contigo esse palco virtual. O privilégio é meu, Marcelo. Eu agradeço pelo convite, pelas oportunidades, né, aqui da Board Academy de estar com pessoas como o Lila. E por isso, gente, agora vocês entendem, porque toda vez quando eu abro o programa e falo que são pessoas muito especiais, está aqui, né? A cada episódio, a cada podcast que a gente tem, é um aprendizado, né? E obrigado, Lila, né, por compartilhar isso, por trazer esses insights que, né, que eu acho que todo mundo tem que absorver, né? Então, obrigado, cara, de coração. Obrigado pelo convite mais uma vez. É sempre rico estar aqui. Eu adoro esse ambiente e o que vocês precisarem de mim, eu estou à disposição de vocês, né? E eu acredito mesmo que a gente precisa melhorar o país, tendo mais conselheiros, né? Tendo conselheiros, empresas com conselho, né? O que é muito valorizado lá fora precisa ser muito mais valorizado aqui no Brasil. Eu acho que o país, né, Merece. por aí. Com certeza. Obrigado mais uma vez. A vocês que nos assistiram até agora, muito obrigado. Se é a sua primeira vez no canal, te convido a se inscrever e tocar aí no sininho para que você seja notificado dos nossos próximos episódios. Os Conselheiros, podcast aqui pelo YouTube da Board Academy, também no Spotify. Um grande abraço a todos vocês e nos vemos no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau, gente. Valeu, obrigado.